Boa noite, meus nobres amigos. Vocês se lembram daqueles causos contados ao pé do fogo, nas fazendas e sítios esquecidos? Reviva a nostalgia e o arrepio daquelas histórias de entidades, assombrações e tenebrosas famílias que marcaram gerações. Prepare-se para ouvir relatos autênticos que parecem saltar direto do passado. A aventura começa agora. Antes de mais nada, eu preciso te pedir uma coisa. Se você não quer que relatos como esse não desapareçam no silêncio, se você gosta de ouvir o que o povo viveu de verdade, se inscreva agora neste canal. Eu vou te dar 5 segundos. 5 segundos em silêncio, para você apertar esse botão aí embaixo. E logo em seguida a aventura começa. Pronto. Agora que você se inscreveu, muito obrigado pela sua contribuição. Meu nome é Renato. Hoje, aos 74 anos, o som da chuva batendo nas telhas de zinco não me traz sono, traz um eco. Mas o que aconteceu com a família do Sr. Almir naquele inverno seco de 1979 é o tipo de segredo que a gente tenta enterrar sob camadas de rotina, café requentado e boletos, mas que a terra, impiedosa, insiste em devolver. Não sou homem de inventar moda. Sou do tempo em que a palavra de um homem valia mais que um papel assinado em cartório. Eu aprendi a olhar relógio antes de aprender a contar dinheiro. E o que eu vou contar aqui não é história de pescador, nem assombração de beira de estrada para assustar criança. É sobre a mecânica invisível do mundo. É sobre como o destino faz as contas, centavo por centavo, sem nunca errar o troco. E como ele é capaz de esperar décadas para fechar uma fatura que a gente achou que tinha sido esquecida. Eu já vi muito acidente de estrada. Já vi ônibus voltar com menos gente do que levou. Já vi caminhão descendo serra só com o chassi, o resto espalhado pela ribanceira. Mas alguns casos grudam na gente como cheiro de diesel em roupa de lã. A história do Almir é uma dessas. Talvez porque naquele dia foi como se o destino tivesse passado, com calma na minha frente, e me mostrado a planilha dele. O Sr. Almir era o que a gente chamava na época de homem de ferro. E não era força de expressão, não. Ele não caminhava, ele marchava. Ombros sempre retos, peito estufado, pisando firme como quem está constantemente atravessando um campo de batalha invisível. Tinha uma frota de caminhões que cortava o país de norte a sul. Conhecia posto de gasolina e borracharia em tudo quanto é canto. Era um sujeito que não acreditava em nada que não pudesse tocar ou consertar com uma chave de fenda. Para ele, o mundo era um sistema lógico feito de engrenagens, pistões e lucro. Se desse para desmontar, entender, limpar e montar de novo, então servia. O resto era bobagem. Sentimentos eram luxos de quem não tinha o que fazer. E intuição era apenas conversa de comadre. Ele dizia isso rindo, batendo com os nós dos dedos na mesa, como se tivesse acabado de recitar uma lei da física. Naquele inverno, ele tinha planejado uma viagem para Curitiba. O motivo era nobre. O batizado do sobrinho, filho de seu irmão mais novo, um rapaz que ele gostava, talvez por ver nele uma versão mais nova e mais educada de si mesmo. Almir queria chegar lá como um rei. Na cabeça dele, não era apenas uma visita de família, era a apresentação. Queria mostrar que tinha vencido na vida. Aparecer com a família inteira, bem vestida numa caminhonete nova, brilhando na porta da igreja. Gente assim acha que tudo é vitrine. Era uma manhã de julho, aquele frio de rachar os lábios que só quem é do interior do Paraná conhece. Frio que entra pelas frestas da janela, que faz a madeira da casa estalar, que faz o lençol parecer de gelo quando a gente levanta. Uma neblina espessa, que os antigos chamavam de russo, cobria tudo, transformando as árvores em vultos retorcidos e o asfalto em uma fita preta e escorregadia. A luz do sol, se é que dava para chamar aquilo de sol, era uma claridade pálida, tímida, que mal conseguia atravessar o cinza. Almir estava radiante, embora não sorrisse com frequência. O brilho dele não era de quem está feliz de verdade. Era o brilho de quem se sente invencível. Ele tinha acabado de adquirir uma caminhonete nova, uma joia da engenharia da época. A pintura ainda parecia molhada.
Tinha bancos de couro que rangiam ao sentar, e aquele cheiro característico de carro que nunca tinha sentido, o gosto da poeira das estradas de terra. O painel brilhava, os cromados reluziam. Era o seu troféu, a prova física do seu sucesso. Ele passava a mão pela lataria como quem acaricia um bicho de estimação caro. Naquela manhã, ele pretendia levar a esposa, Silvana, os 2 filhos pequenos, Tiago, de 7 anos, e Lúcia, de 5, e a sogra, Dona Mercedes. Silvana era uma mulher de olhos baixos, que tinha aprendido a ler os humores do marido pelo som dos passos dele no corredor. Bastava ouvir a porta do quarto abrir, o peso do coturno no piso de madeira, que ela já sabia se aquela noite ia ser de sossego ou de tempestade. Tinha um jeito delicado, mas um olhar que denunciava noites mal dormidas. Os meninos, coitados, eram pura energia reprimida. O tipo de criança que aprende cedo a medir a própria alegria para não incomodar. Já estavam com as roupas de domingo. Terninho de lã para ele, vestidinho engomado para ela, por baixo dos casacos pesados. Silvana tinha passado a mão com cuidado no cabelo dos 2, ajeitado o laço da menina, aprovado o jeito que o filho ficava alinhado. Eles estavam ansiosos pela promessa de ver os prédios altos e as luzes da capital. Curitiba, para eles, era quase um outro planeta. Shopping, cinema, ônibus grande, sem poeira e até elevador. Mas o clima dentro daquela casa, enquanto o sol tentava inutilmente romper a neblina, estava longe de ser festivo. Havia uma tensão que vibrava no ar, como a corda de um violão esticada demais, prestes a arrebentar. As paredes pareciam escutar. A mesa do café estava posta, mas a comida quase não descia. As xícaras tilintavam mais alto na louça pelo simples tremor das mãos. Dona Mercedes era o oposto absoluto do genro. Enquanto Almir era ruído e metal, ela era silêncio e oração. Uma senhora pequena, de costas levemente curvadas, com a pele que parecia um pergaminho, escrito pela vida em linhas finas e profundas. Mãos que nunca estavam vazias. Se não estivessem descascando batatas, lavando roupa ou costurando, estavam ocupadas com as contas de um terço de madeira escura, tão gasto que algumas contas já tinham perdido a forma original. Ela passava horas na varanda olhando para o horizonte. Não era curiosidade, era outra coisa. Não olhava para ver o que estava lá fora. Olhava para sentir o que estava vindo. Tinha aquele tipo de olhar que não se prende em objeto nenhum. Parece que atravessa tudo. O povo da cidade vivia dizendo que Dona Mercedes tinha coisa. Aquele jeito meio encabulado de falar de quem acredita que a pessoa tem um tipo de sensibilidade maior, mas não quer dar nome a isso para não parecer pecado. Naquela manhã de 1979, Mercedes não se vestiu para a festa. Enquanto Silvana corria para arrumar lancheira, separar documento, conferir se os meninos estavam de meia grossa, e Almir lá fora conferia o óleo do motor, a calibragem dos pneus, da água do radiador. Ela ficou na cozinha, sentada num banco de madeira perto do fogão a lenha. O fogo estava baixo, mas ela não o alimentava. O cheiro de fumaça e café velho tomava o ambiente. O tic-tac do relógio de parede parecia mais alto do que o normal. Seus olhos estavam fixos na porta da cozinha, mas pareciam enxergar algo quilômetros à frente. Ela segurava o terço, mas os dedos não andavam pelas contas. Isso, para quem conhecia Mercedes, era mais assustador do que qualquer grito. Era como se até a oração tivesse prendido a respiração. Quando Almir entrou na cozinha, batendo as botas com força no chão, trazendo com ele o ar gelado da manhã e o cheiro de graxa para apressar todo mundo, Mercedes nem sequer desviou o olhar. Ela disse, com uma voz que não parecia sair da sua garganta, mas sim do chão da casa, daquele assoalho antigo, acostumado com o peso da família. Almir, o asfalto hoje acordou com sede. Eu sinto o cheiro de ferro no vento. Se você girar essa chave hoje, nenhum de nós volta para ver essa casa novamente. A frase ficou pendurada no ar. Almir parou no meio da cozinha. Ele sentiu um arrepio subir pela espinha, um calafrio rápido, desses que arrepiam os pelos do braço. Por um instante só, o olhar dele vacilou. Mas o orgulho era uma armadura pesada demais. Ele vestiu essa armadura tão rápido quanto respirava.
Ele soltou uma gargalhada seca, uma risada que não tinha alegria, só desdém. Dona Mercedes, a senhora tá ficando caduca. Ele abriu os braços, teatral. O que é isso? Medo de neblina? O carro é o melhor que o dinheiro compra. Eu sou o melhor motorista desta região e a BR-277 é o meu quintal. Deixe de ser agorenta e vá se trocar, estamos perdendo tempo. Mas ela não se moveu. Nem a mão dela subiu para ajeitar o lenço na cabeça. Uma lágrima solitária percorreu uma das rugas do seu rosto. Lenta, como se já conhecesse aquele caminho. Ela implorou. A voz saiu embargada, a respiração curta. Chegou a segurar o braço de Silvana quando ela passou com as crianças, quase derrubando a bolsa que a filha carregava. A mão da velha era fina, mas a pressão era firme. Pediu pelo amor de Deus que deixassem os meninos com ela. Disse que sentia um peso no peito, como se tivesse alguém sentado em cima do coração. Falou da estrada, da neblina, da noite estranha que tinha passado, cheia de sonhos confusos. Deixa ao menos os pequenos. Minha filha, sussurrou, eu aguento a bronca do teu marido, mas não aguento enterrar a criança. Silvana ficou dividida no meio daquela cozinha. Olhou para a mãe, olhou para a porta, ouviu o som da caminhonete lá fora. Dentro dela algo também dizia para não ir. Mas quem vive anos com medo de contrariado não aprende a ouvir a própria voz. Almir, agora realmente irritado, pegou as malas com violência, fazendo os copos tremerem sobre a mesa. Pois então fique aí com seus santos e suas visões, Mercedes, rosnou. Nós vamos. E na volta eu te trago um pedaço do bolo do batizado para a senhora ver como sua cabeça tá estragada. Ele saiu batendo a porta com força. O vidro tremeu na caixilharia. Silvana olhou para a mãe com um pedido de desculpas mudo nos olhos, os lábios entreabertos, como se quisesse dizer algo que não tinha coragem de deixar sair. Depois abaixou a cabeça e seguiu o marido. O vulto de Dona Mercedes ficou lá, encolhido na cozinha escura, enquanto o som do motor potente da caminhonete cortava o silêncio da manhã e se misturava ao canto distante de um galo atrasado. A viagem começou sob um manto de neblina que reduzia o mundo a 10 metros à frente do capô. O que vinha depois daqueles 10 metros era um mistério. Os faróis da caminhonete pareciam 2 olhos, amarelados tentando furar um algodão cinza. O limpador de para-brisa ia e vinha, rangendo no vidro, sem conseguir dar conta das gotículas frias. Almir dirigia com uma confiança que beirava a arrogância. Uma das mãos segurava o volante firme. A outra, às vezes, descansava sobre a alavanca de câmbio com a pose de quem domina a máquina. Ele ligou o rádio, sintonizado numa estação que tocava músicas sertanejas de raiz, modas de viola que falavam de boiada, de traição, de promessa feita à beira da estrada. A voz do locutor parecia mais distante do que nunca. Ele tentava manter o clima leve, fazendo piadas sobre a sogra, imitando o jeito que ela falava, exagerando o cheiro de ferro no vento. O asfalto tá com sede, Silvana. Repetia, em tom zombeteiro. Essa velha arruma cada uma. Silvana respondia com monossílabos. Sei. As mãos dela apertavam o cinto de segurança, com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Os olhos varriam a estrada o tempo todo, como se procurassem alguma coisa que ela nem saberia identificar. De vez em quando, ela virava o rosto para trás só para conferir os filhos, mesmo sabendo que eles estavam ali. No banco de trás, as crianças logo pegaram no sono, embaladas pelo balanço do carro e pelo ronco constante do motor. Tiago encostou a cabeça no vidro, deixando um rastro de respiração embaçada. Lúcia abraçou o ursinho de pelúcia já gasto, o olho de botão meio solto, e enfiou a ponta do nariz no pescoço do brinquedo, buscando o cheiro conhecido para se acalmar. A inocência deles era um contraste doloroso com a tensão dos adultos. Um BR-277 em 1909 não perdoava erros. Era uma pista simples, de mão dupla, cheia de remendos, com acostamento estreito. Os caminhões carregados de grãos, madeira, combustível dominavam o asfalto. Cada buraco tapado pela metade era uma cicatriz de acidente antigo. Quem vivia na estrada tinha a história de cada curva. A cada curva da Serra do Mar,
O abismo parecia chegar mais perto, escondido sob o mar de nuvens brancas que cobria as encostas. As árvores se agarravam às pedras inclinadas, como se também tivessem medo de cair. O cheiro de mata molhada misturava-se com o cheiro de freio quente de caminhão, descendo pesado. Lá embaixo, um rio invisível cortava o vale, mas às vezes o som da água conseguia subir, misturado ao vento. Almir estava no auge da sua forma. Braços fortes, reflexo rápido, vista boa. Ele ultrapassava os caminhões lentos com precisão, calculando o tempo e a distância como um mecânico calcula a peça. Quando via uma reta, acelerava, aproveitava qualquer oportunidade. "Isso aqui é uma máquina, Silvana", dizia orgulhoso, dando tapinhas no painel. "Não é carroça. Com isso aqui eu vou até o fim do mundo e volto." Silvana tentou sorrir, mas o sorriso morreu antes de chegar no olho. Ela só queria chegar e voltar em paz. No fundo, uma lembrança insistia. A frase da mãe: "O nenhum de nós volta para ver essa casa." Palavras assim grudam. Foi exatamente no quilômetro 42, um trecho conhecido pelos motoristas como Curva do Diabo, que o destino deu seu primeiro lance. O nome não era exagero. Ali, muita gente já tinha derrapado, muita cruz de madeira tinha sido fincada no barranco. A neblina parecia ainda mais densa naquele pedaço, como se fizesse questão de se acumular ali. Sem aviso, sem nenhum prego na pista, sem buraco aparente, o pneu dianteiro direito explodiu. O som foi como o de uma granada dentro da cabine, um pá que cortou a música e o ar ao mesmo tempo. Uma caminhonete pesada e em velocidade foi puxada violentamente para a direita. O volante vibrou nas mãos de Almir como um animal bravo querendo escapar. Ele lutou. Seus músculos do braço saltaram enquanto ele tentava desesperadamente manter o veículo na estrada. O carro começou a rodopiar. O mundo lá fora virou um borrão de cinza e verde. O guarda-raio, o paredão de pedra, o abismo, tudo se misturou. Silvana gritou o nome dos filhos, um grito que saiu da alma, não da garganta. No banco de trás, as crianças foram jogadas contra os cintos, acordando num susto, sem entender se era sonho ou realidade. Os pneus gritavam contra o asfalto, deixando marcas pretas de desespero. Dentro do carro, tudo que não estava preso voava de um lado para o outro. Bolsa, lancheira, brinquedo, casaco. Com um impacto brutal, a lateral da caminhonete atingiu o paredão de pedra que margeava a estrada. O som de metal sendo esmagado foi ensurdecedor. Vidros estilhaçaram em milhares de lascas brilhantes. O capô se levantou como uma asa quebrada. O barulho seco do eixo torcendo ecoou dentro do próprio peito deles. E então, o silêncio. Um silêncio pesado, estranho, cortado só pelo tic-tac insistente do pisca-alerta que tinha sido acionado no impacto e pelo pingar de algum fluido no chão. A caminhonete parou atravessada no acostamento, a apenas 30 centímetros de uma queda de mais de 100 metros. 30 centímetros, menos que o comprimento de uma régua escolar. Se tivesse escorregado um pouco mais, estaria lá embaixo, retorcida e invisível entre pedras e árvores. Almir estava com o rosto colado no volante, respiração curta, um zumbido nos ouvidos. Ele sentiu o gosto de sangue na boca. Ao levantar a cabeça, viu que tinha um corte na testa, de onde o sangue escorria quente, descendo pela sobrancelha até a bochecha. Ele olhou para o lado. Silvana estava pálida, os olhos arregalados, o peito subindo e descendo rápido demais. O cinto de segurança a tinha segurado, deixando uma marca vermelha no colo, mas ela estava inteira. Atrás, as crianças choravam alto, em pânico, mas não tinham um único corte. Almir abriu a porta com dificuldade e saiu do carro. As pernas tremiam como gelatina, os joelhos pareciam não querer obedecer. O ar frio bateu no rosto dele como um tapa. O cheiro de borracha queimada, de ferro quente e de gasolina vazando encheu as narinas. Ele deu alguns passos trôpegos até a beira do asfalto e olhou para o abismo. Lá embaixo, só um mar de verde e pedras. O vazio parecia chamar. Ele sentiu um peso estranho no peito, uma mistura de medo e alívio que não sabia nomear.
Depois virou-se e encarou a caminhonete destruída. Lataria amassada, farol pendurado, pneu estourado, vidros no chão. Aquilo que, minutos antes, era símbolo de vitória, agora era só sucata-cara. Deu uma risada histérica, nervosa, que logo virou um grito de triunfo, como se tivesse vencido uma guerra. "Viu, Silvana, viu?" gritou quase sem voz. "Nós vencemos. O carro é um tanque. Estamos vivos. Aquela velha não sabe de nada." O destino tentou, mas eu sou mais forte. Silvana não respondeu. Ela apenas abraçou as crianças, puxando-as para perto do peito, como se ainda pudesse protegê-las de algo invisível. Tremia, não só de frio. No fundo do peito, porém, uma voz pequena sussurrou que aquilo não tinha acabado, que aquilo não era vitória, era adiamento. Eles ficaram ali, no frio cortante da serra, cercados pelos destroços da sua segurança. O vento cortava a pele. A neblina ia e vinha, às vezes engolindo o carro por completo, às vezes revelando pedaços da paisagem. Almir tentava acalmar as crianças, mas a própria voz falhava. Seu orgulho ainda tentava se levantar, mancando. O tráfego estava ralo devido à neblina. Um caminhão ou outro passava devagar, pisando no freio ao ver a cena, motor roncando pesado. Alguns até buzinavam, mas seguiam. Parar num lugar daqueles, com pouca visibilidade, também era arriscado. Eles precisavam de ajuda. E rápido, pois o cheiro de gasolina que vazava do tanque começava a ficar preocupante. Intenso demais. Qualquer faísca seria suficiente para transformar aquela caminhonete em uma fogueira. Silvana olhou em volta, abraçando os meninos, e por um instante pensou na mãe. Pensou no fogão a lenha, na luz fraca da cozinha, na frase "nenhum de nós volta". Aquela lembrança era como uma pedra na garganta. Foi quando, surgindo do nada no meio do russo, como se brotasse da própria neblina, um Opala preto, brilhando como se tivesse acabado de sair do polimento, reduziu a velocidade e parou suavemente no acostamento, a uma distância segura. O barulho do motor desligando foi quase um alívio. A porta do motorista se abriu e do carro desceu um rapaz que parecia deslocado naquele cenário de caos. Devia ter uns 24 anos no máximo. Vestia um terno cinza impecável, sem uma dobra fora do lugar e uma gravata bordô bem alinhada. O sapato brilhava mesmo pisando na brita. Seu rosto era liso, sem marcas de ruga, sem barba por fazer, sem olheiras. E seus olhos... Os olhos transmitiam uma paz que incomodava. Não a paz vazia de quem não liga para nada, mas uma calma de quem parece saber exatamente onde está. Ele carregava uma maleta de couro escuro, bem cuidada, com as iniciais discretas em um canto. Caminhou até eles num passo firme, mas sem pressa. Olhou o estrago do carro, olhou os rostos assustados e falou. "Sou o Dr. Henrique", disse com uma voz aveludada, grave na medida certa, que parecia preencher o espaço sem esforço. "Sou médico, estou indo para Curitiba, para minha formatura oficial. Vi o acidente de longe. Alguém está ferido?" Almir, sentindo-se o homem mais sortudo do mundo, como se tivesse recebido um sinal de que Deus realmente gostava dele, apertou a mão do rapaz com força. "Não, doutor", respondeu o ofegante. "É um milagre. Estamos todos bem, só o susto. Mas meu carro já era." Henrique assentiu com a cabeça, sem demonstrar surpresa. Aproximou-se das crianças. Ajoelhou-se na frente delas, para ficar na mesma altura dos olhos dos pequenos. Deixou a maleta cuidadosamente ao lado. Examinou as crianças com uma delicadeza quase angelical. Encostou a mão na testa, viu os reflexos, perguntou o nome de cada um, ouviu as respostas. Lúcia soluçava, mas aos poucos foi acalmando. Henrique sorriu para ela, um sorriso que não era forçado. "Você é forte, hein?" disse. "Já vi muito adulto chorar mais do que você, por bem menos do que isso." Ela parou de chorar na hora, quase envergonhada, enxugando o rosto com a manga do casaco. Tiago também foi se aquietando. "Vocês não podem ficar aqui", continuou Henrique se levantando. "Este lugar é perigoso e o frio vai fazer mal aos pequenos. E neblina engana. Eu tenho espaço no meu carro. Posso levar vocês até o hospital mais próximo para um check-up ou direto para a capital. Faço questão."
Almir aceitou sem pensar duas vezes. A cabeça dele ainda girava, mas aquilo parecia a solução perfeita. Deus mandou o senhor aqui, doutor, comentou emocionado, colocando a mão no ombro do rapaz. Henrique não corrigiu, não confirmou, não negou. Apenas sorriu de novo, um sorriso curto, e abriu a porta traseira do Opala. O interior do carro era quente, confortável. Cheirava a lavanda e couro. Havia um casaco dobrado sobre o banco que ele tirou rapidamente para abrir espaço. Almir ajudou Silvana e as crianças a entrarem. Silvana passou a mão pelo tecido do banco sem intenção, percebendo a maciez. Era um contraste brutal com a frieza do ferro retorcido da caminhonete. As crianças se encolheram no banco, ainda assustadas, mas impressionadas com a beleza do carro. Almir deu uma última olhada na caminhonete de prata, agora um monte de ferro torto à beira da estrada, e pensou no quanto tinha escapado. Henrique fechou as portas com cuidado, deu a volta e entrou no banco do motorista. Almir sentou-se ao lado dele no banco da frente, ainda com as pernas trêmulas. A porta fechou com um som surdo, abafando o vento de fora. Dentro do Opala, o mundo parecia outro, mais silencioso, mais contido. Henrique ligou o motor. O ronco era suave, redondo. Não parecia o som de carro que vive em estrada esburacada. Ele engatou a marcha com calma e arrancou, olhando antes no retrovisor. A imagem da caminhonete destruída foi ficando menor, sumindo aos poucos no espelho, engolida pela neblina. Henrique dirigia com calma e tranquilidade. Não acelerava demais, mas também não parecia hesitante. Seguia numa velocidade constante, trocando de marcha no tempo exato. Ele não parecia ter pressa, apesar de ter dito que estava atrasado para sua formatura. Olhava a estrada com atenção, mas sem tensão. Almir, recuperando sua arrogância à medida que o susto do primeiro acidente ia virando história. Começou a falar sem parar. Contou sobre seus negócios, sobre os caminhões, sobre as viagens longas, sobre como tinha previsto que a caminhonete o salvaria. Repetiu a cena da sogra falando de asfalto com sede. Rindo alto, balançando a cabeça. Gente assim atrasa a vida. Doutor, comentou, fica presa em superstição, vendo sinal em tudo. Se fosse ouvir Mercedes, eu não colocava os pés para fora de casa nunca. Henrique apenas ouvia, mantendo um sorriso leve nos lábios, daqueles que não denunciam opinião. De vez em quando, ele olhava pelo retrovisor para as crianças, como quem confere se estão bem. Sua mão no volante era firme, os gestos contidos. Quem olhasse de fora não diria que ele estava indo para uma formatura, um momento de euforia. Parecia apenas alguém cumprindo uma tarefa inevitável. No pulso esquerdo, Henrique usava um relógio de corda, antigo, de pulseira de couro escura. De tempos em tempos, ele lançava um olhar rápido para os ponteiros. O tempo é uma coisa curiosa, Sr. Almir disse num certo momento, sem tirar os olhos da estrada. Almir deu uma risadinha. Isso é... Tempo é dinheiro, doutor, respondeu o automático. Henrique continuou, como se não tivesse ouvido a frase pronta. A gente acha que corre contra ele, mas na verdade é ele que nos conduz. Cada segundo é um passo em direção a um encontro que já foi marcado antes de nascermos. Almir franziu a testa, confuso por um instante, mas logo deu de ombros. Filosofia para ele era perda de tempo. O senhor fala bonito, doutor, respondeu com ar de deboche leve, mas eu gosto é de coisa concreta. O que vale é o que a gente faz, não o que está escrito em estrela. Henrique não discutiu, só voltou a olhar o relógio e depois a estrada. Eles tinham rodado cerca de 10 quilômetros desde o local do primeiro acidente. A neblina estava começando a se dissipar em alguns pontos, abrindo janelas por onde se via a serra em toda a sua imponência. As curvas se sucediam, a vegetação densa dominava os morros, a sensação de altura aumentava. O dia, apesar de frio, começava a ficar um pouco mais claro. Henrique começou a acelerar para ultrapassar um caminhão de madeira que seguia lento à frente. Ligou a seta, olhou no retrovisor, calculou a distância. O Opala respondeu com facilidade. O motor subiu de giro, o carro deslizou para o lado. Foi nesse exato momento que, vindo na direção contrária, um caminhão-tanque carregado com milhares de litros de combustível surgiu como um monstro de metal. Um bicho enorme, laranja e preto descendo a serra.
O motorista desse caminhão, um homem chamado Getúlio, estava lutando com o veículo há quilômetros. Os freios tinham superaquecido na descida, vinham falhando e ele suava frio dentro da cabine. Getúlio já tinha feito tudo o que sabia. Tinha reduzido marcha, tinha bombado o pedal, tinha puxado o freio motor, tinha rezado também, mesmo sem lembrar direito como começava a oração. Mas o caminhão não obedecia como antes. Era como se tivesse criado vontade própria. Mantinha uma velocidade constante, um pouco acima do que era seguro, como se algo invisível o empurrasse. O caminhão-tanque atravessou o canteiro central com a força de um terremoto, num ponto em que a proteção era praticamente inexistente. O asfalto estava úmido, a aderência menor. Henrique não tentou desviar, não freou, porque no espaço de um segundo ele entendeu o óbvio. Nada mais adiantaria. O reflexo até existe, mas o corpo não tem tempo. Ele apenas virou levemente a cabeça e olhou assustado para Almir por um milésimo de segundo. Nesse olhar havia mais coisas do que a fala de minutos inteiros. Surpresa, talvez compreensão, quem sabe uma ponta de tristeza por aquilo tudo. O impacto foi absoluto. O Opala foi transformado em uma massa de metal irreconhecível em menos de um segundo. Não houve derrapada longa, não houve capotamento prolongado. Foi encontro direto, brutal. A explosão que se seguiu foi ouvida em cidades a quilômetros de distância. O tanque de combustível do caminhão não resistiu ao choque e virou uma bola de fogo. Uma coluna de chamas negras subiu aos céus, engolindo o russo, abrindo um clarão na neblina. O calor foi tão intenso que derreteu pedaços do asfalto ao redor. Carros mais distantes pararam, motoristas desceram em choque. Alguns rezando, outros xingando o destino. Não houve tempo para dor. Não houve tempo para despedidas. Almir, Silvana, Tiago, Lúcia e o jovem Dr. Henrique foram vaporizados instantaneamente. O que restou deles não era algo que se pudesse reconhecer. O milagre do primeiro acidente tinha sido apenas o destino ganhando tempo para buscar o passageiro que faltava, ajustando os ponteiros para que todos estivessem juntos, no mesmo minuto, no mesmo metro de asfalto. A notícia chegou ao vilarejo no final da tarde, trazida por boca de gente e por rádio, mas Dona Mercedes já tinha arrumado a casa. Desde o momento em que a caminhonete dobrou a curva da estrada, de chão e sumiu da vista, ela não foi mais a mesma. Ela tinha colocado panos pretos sobre os espelhos, um gesto antigo que aprendeu com a mãe, e apagado todas as luzes, exceto uma vela para cada alma da família. 4 velas queimavam alinhadas sobre a mesa, uma para Almir, uma para Silvana, uma para Tiago, uma para Lúcia. A chama tremia de vez em quando, soprada por um vento que entrava por alguma fresta. Quando o vizinho bateu à porta, com o rosto lavado em lágrimas e o chapéu amassado entre as mãos, o coração na boca, ela não pareceu surpresa. Apenas abriu a porta devagar, encarou o homem por um instante e disse com uma calma que doía: "Eu sei, a conta fechou." E depois de uma pausa breve, completou: "O rapaz do carro preto também estava devendo. E o asfalto não aceita pagamento parcelado." O vizinho não entendeu na hora. Só soube do tal rapaz mais tarde. Nos meses e anos que se seguiram, a história não morreu. Em cidade pequena, nada morre fácil. Principalmente o que é trágico. No interior, as pessoas conversam, cruzam informações, juntam pedaços soltos como quem monta um quebra-cabeça. Tentam encontrar lógica no caos, mesmo quando a lógica assusta mais do que o caos. E o que descobriram foi de arrepiar os cabelos. Um borracheiro da cidade vizinha, seu Joaquim, contou que o Dr. Henrique tinha parado em sua oficina naquela manhã. O Opala preto tinha encostado lá cedinho. Não havia nada de errado com o carro. Ele queria só calibrar os pneus antes da viagem. Pura prevenção. Seu Joaquim, orgulhoso do compressor de ar que nunca o deixava na mão, foi ligar o equipamento, mas pela primeira vez em 20 anos, o compressor queimou justamente naquele instante. Um estouro, um cheiro de fio queimado, fumaça saindo da máquina. Henrique poderia ter ido embora, poderia ter procurado outra borracharia, mas esperou. Sentou-se num banquinho, olhou o relógio, conversou um pouco com o borracheiro. Falou da formatura, da família que o esperava em Curitiba, do futuro brilhante.
Seu Joaquim, suando, levou um tempo para resolver o problema. No fim, conseguiu arrumar um jeito de calibrar os pneus com outra mangueira velha, emprestada de um vizinho. Isso atrasou Henrique em exatos 15 minutos. 15 minutos. Se ele não tivesse atrasado, teria passado pelo local do primeiro acidente antes de Almir bater. Teria seguido viagem, sozinho, e talvez chegasse à formatura apenas com um susto na estrada ou, quem sabe, com outro tipo de fim. Mas naquele dia, o relógio, que é sempre o mesmo, foi mexido por algum dedo invisível. Outro relato veio do posto de controle da Serra. Um guarda rodoviário lembrou que o caminhão-tanque tinha passado por ele e que o motorista parecia estar muito assustado, os olhos fundos, o pescoço suado. O homem tinha dito aos gritos que o freio estava meio estranho, mas que ia tentar chegar até o próximo refúgio de caminhão. O guarda jura que viu algo de anormal naquela descida. Não era só o freio. Era como se o caminhão mantivesse uma velocidade constante, sem oscilar por quilômetros, mesmo nos trechos em que, naturalmente, o peso faria ganhar mais força ou perder. Como se estivesse sendo guiado por trilhos invisíveis, até o ponto exato onde o Opala de Henrique passava, no exato momento em que tentava ultrapassar o caminhão de madeira. Mas macabro ainda foi o depoimento de uma enfermeira que conhecia a família do médico. Ela revelou que Henrique não deveria estar naquela estrada. Ele tinha uma passagem de avião marcada para Curitiba. Tudo certo, mala pronta. Mas naquele dia, o aeroporto fechou devido à neblina. Uma neblina fora do comum, que cobriu não só a serra, mas também a pista de pouso. Os voos foram cancelados em cima da hora. Sem alternativa e sem querer perder a cerimônia, Henrique decidiu pegar o carro de última hora. Uma escolha que parecia apenas um incômodo, um contratempo, virou a única opção. Um caminho que ele talvez não escolhesse e escolheu por ele. Hoje, quando olho para as plataformas do terminal, vejo as pessoas reclamando de atrasos, de ônibus que quebram, de viagens canceladas. Vejo gente xingando o funcionário porque o ônibus ainda não chegou, porque a empresa trocou o veículo, porque vai demorar mais 40 minutos. Elas não entendem. Elas acham que o tempo é um inimigo que as faz perder compromissos. Eu olho para o relógio na parede, aquele relógio grande, redondo, com o ponteiro dos segundos dando voltas igual sempre fez, e lembro de Almir, lembro da sua risada de triunfo após o primeiro acidente, em pé na beira do abismo, orgulhoso de ter vencido o destino. Lembro do olhar de Dona Mercedes, parado na porta da cozinha, vendo além da neblina. Aprendi que o mundo não é apenas feito de engrenagens que a gente pode consertar. Existe uma engrenagem maior, silenciosa, que gira no escuro das nossas certezas. Às vezes, um pneu fura alguns quilômetros antes. Às vezes, um compressor quebra justamente quando não devia. Às vezes, um aeroporto fecha por causa de uma neblina que raramente é tão densa. Às vezes, alguém te chama para ficar, te pede para não ir. Se alguém que você ama, alguém que tem os olhos voltados para aquilo que a gente não vê, te disser para não ir, não vá. Se uma velha que reza o dia inteiro olhar para você com medo verdadeiro e pedir para adiar a viagem, escute. O destino pode até te dar um milagre de consolação, um falso escape para testar sua arrogância. Pode te deixar escapar de um capotamento, te livrar de cair num abismo, só para garantir que você esteja no lugar exato, no segundo exato, quando o verdadeiro passageiro chegar. E eu te pergunto, enquanto você se prepara para sua próxima viagem, enquanto reclama do ônibus atrasado ou da chuva que não passa, você tem certeza de que não há ninguém esperando por você na próxima curva? Tem certeza de que esse atraso não é, na verdade, um favor? Porque o asfalto continua com sede, e ele sempre faz as contas. E assim chegamos ao fim de mais um relato. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Se você gostou do que ouviu, deixe seu joinha. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. É o seu apoio que me permite continuar para que eu siga investigando os mistérios e relatos de terror que vivem por aqui. Até a próxima!